Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 33, Sacrifício Ashvamedha. Em Hastinapura, os Pandavas estabeleceram-se na vida de governantes. O Yudhishthira era a corporificação da justiça e da virtude. Ninguém era capaz de encontrar imperfeições em seu caráter. Em decorrência da cooperação dos deuses, que estavam satisfeitos com a piedade do povo sob os cuidados de Yudhishthira, jamais havia carência de chuvas. Além disso, a terra produzia safras abundantemente e servia de pasto para incontáveis vacas que molhavam o solo com o leite que pingava de suas tetas cheias. As pessoas consideravam-se possuidoras de tudo o que desejavam em virtude do que não experimentavam ansiedades. Não havia aflições oriundas de doenças, agonia mental ou calor e frio excessivos. Os filhos sempre viviam mais do que seus pais e nenhuma mulher enviuvava. Alguns meses depois da partida de Krishna, o Tara, que permanecia com Kunti Draupadi, deu à luz ao seu filho, o qual chamou Parikshit. Depois que Dhaumya realizara as cerimônias do nascimento do nome, o Yudhishthira perguntou-lhes: Ó Brahmanas, por obséquio, dize-me se essa criança tornar-se-á um rei santo, tão afamado e glorioso em seus feitos quanto seus nobres predecessores. Dhaumya respondeu que o garoto que Krishna salvara da morte enquanto ainda no ventre seguramente haveria de ser conhecido como um grande devoto do Senhor Supremo. Será conhecido como Vishnurata, ou aquele que é sempre protegido pelo Senhor. Possuidor de todas as boas qualidades, será exatamente como Ikshvaku, o famoso filho de Manu, no concernente à manutenção das pessoas. Por seguir os princípios religiosos e por sua veracidade, será exatamente como Rama, o filho do rei Dasharata. Ele fará caridade e protegerá os desamparados. Como um guerreiro, será tão irreprimível quanto o majestoso oceano, dotado de habilidade de arquearia iguais àquelas de Arjuna. Com efeito, o rei expandirá a fama de sua família, da qual tal qual o próprio Bharata. Yudhishthira deu consigo deveras lépido. Ali estava um digno herdeiro da linhagem Kura, embora os Pandavas ainda lamentassem a perda de seus filhos. Parikshit, ali diante dos seus olhos, consolava-os. Seu corpo trazia claramente linhas auspiciosas. O Yudhishthira providenciou que muitíssimo fosse dado em caridade em nome do bebê. Os sábios que estiveram presentes na cerimônia de nascimento receberam a riqueza, mas deram a maior parte da mesma em caridade a outros. Eles então partiram para as montanhas com suas mentes fixas em suas práticas ascéticas. Pouco depois do nascimento de Parikshit, Yudhishthira começou a pensar no sacrifício que ele gostaria de organizar. Desejoso de expiar a matança em Kurukshetra, os rishis lhe haviam recomendado a realização do Ashvamedha. Como Rajasuya, o sacrifício confer-lhe-ia a oportunidade de restabelecer sua posição. Como o imperador da terra, ele teria de enviar o cavalo sacrificial a todas as partes do planeta, e qualquer rei que se opusesse a seu reinado seria obrigado a lutar. Conquanto ele não tivesse ambições pessoais conectadas à regência da terra, o Yudhishthira queria garantir que o mundo estivesse no caminho da paz e da religião. Não poderia acontecer outra batalha de Kurukshetra. Também era o desejo de Krishna que o virtuoso Yudhishthira e seus irmãos se estabelecessem solidamente como os principais governantes da terra. O Yudhishthira, portanto, começava a fazer os preparativos. Sabendo que a realização de um Ashvamedha demandava imensa riqueza, o Yudhishthira viu-se ansioso. O tesouro real reduzira-se a grandemente em razão da guerra. O Pandava revelara sua ansiedade a Vyasadeva, que lhe informou sobre um grande estoque de riquezas no norte.
O sábio contou Yudhishthira acerca de um antigo imperador da terra chamado Maruta, que possuía quase ilimitada riqueza mediante um sacrifício satisfazera Shiva, razão pela qual o deus mimoseou com uma montanha feita de ouro. A partir dessa montanha fez-se altares sacrificiais de puro ouro, bem como vasto número de pratos de ouro e outros utensílios, os quais se encontravam agora em uma caverna dos Himalaias. Vyasadeva instruiu Arjuna em relação a como encontrar a caverna, e Arjuna partiu de pronto, retornando após um mês com imensas riquezas transportadas em uma procissão aparentemente interminável de bois e elefantes. Yudhishthira então invitou regentes do mundo todo para o sacrifício, apesar de desejoso de estabelecer as relações pacíficas com todos os reis, sabia que haveria muitos sentimentos inamistosos como o espólio da guerra. Havia muitos reis que não haviam participado da batalha de Kurukshetra, os quais provavelmente teriam uma postura neutra. Mas havia também alguns reis cujos pais ou os irmãos haviam sido mortos pelos Pandavas, e Destarte nutria um ódio por eles, e antes disso, Yudhishthira solicitou a Arjuna acompanhar o cavalo sacrificial. Todo aquele que visse o cavalo e discordasse da soberania de Yudhishthira seria obrigado a enfrentar Arjuna. O Panda vestiu sua armadura de ouro e preparou-se para a expedição. Uma vez abençoado pelos Brahmanas, Arjuna partiu com um cavalo, foi seguido por um grande corpo de guerreiros, bem como por alguns sábios que realizaram ritos sacros a fim de invocarem a auspiciosidade e garantir seu êxito. Yudhishthira requestara intensamente a Arjuna que não matasse ninguém a menos que absolutamente inevitável. Recordando-se disso, primeiramente tentava estabelecer relações pacíficas mediante diplomacia. Em outros casos, entretanto, viu-se forçado a um confronto. Travou batalha contra os Trigartas, que nutriam inimizade para com ele, em virtude dele haver matado seu rei e seus irmãos e os irmãos do rei durante a guerra. Depois que haviam sido subjugados, outra bravia peleja se deu entre Arjuna e o rei Vajradata, o filho de Bhagadatta. Tal duelo durou 13 dias, com Arjuna finalmente derrotando Vajradata, porém poupando a sua vida. Quando o rei concordou em oferecer tributo ao sacrifício de Yudhishthira, Arjuna dirigiu-se ao sul. Uma vigorosa batalha ocorreu com os Sindhus, os quais amargavam a morte de Jayadratha. Dezenas de milhares de guerreiros deixavam os muros da cidade a fim de lutarem contra Arjuna com flechas atiradas por seu Gandiva. Arjuna despedaçou suas armas em ofensiva, forçando-os a fugirem. Na capital, Sindhu, vivia a irmã de Duryodhana, do Shala. Quando ela viu que Arjuna dizimava suas tropas, saiu às pressas da cidade, segurando um infante em seus braços. Vendo-a correr para o campo de batalha com a criança, os guerreiros baixaram suas armas. Diante de Arjuna, ela jogou-se gritando: "Detém tua pessoa, herói! Não mates o último da nossa descendência. Vê esta criança que é teu próprio parente, o filho de meu filho." Em decorrência de grande tormento ante a morte de Jayadratha, o pai desse garoto abandonou a própria vida. Agora tu, o assassino de Jayadratha, está disposto a aniquilar o que resta da sua família e seguidores? Arjuna, rogo-te que ouvides os pecados do avô deste infante e tenhas misericórdia dele. Vendo a chorosa do Shala, que se considerava uma irmã, quem ele considerava uma irmã, Arjuna deitou seu arco, censurando a vida de Kshatriya, e exclamou: "Maldito seja o perverso Duryodhana. Aquele baixo conquistador tão grandemente cobiçoso causou a morte de todos os meus familiares." Arjuna apeou de sua quadriga e consolou do Shala. Esta, voltando-se para os guerreiros Sindhus, disse-lhe que baixassem suas armas e que se congregassem
com Arjuna. Eles concordaram. Arjuna então despediu-se, o guerreiro prosseguiu viagem e ela retornou para a cidade. O cavalo chegou a Manipur, onde Arjuna foi saudado pacificamente por seu filho Bhadravashana, quem concedera com a princesa Chitrangada. Como Arjuna decidira no momento de seu nascimento, Bhadravashana permanecer em Manipur. Dirigindo aquele reino e não se envolvendo na grande guerra, foi até Arjuna com oferendas de ouro e gemas, mas Arjuna mostrou-se visivelmente desgostoso, sua mente foi tomada de ira e ele gritou com seu filho: Por que, ó criança, vieste em paz se o antagonista entrou em teus domínios? Isso jamais é de acordo com os deveres kshatriyas. Como uma mulher foi... como procedeste? Vim até aqui, portanto, armas, e tu deverias haver-me desafiado com palavras heróicas. Ó garoto miserável, empunha tuas armas e confere-me, brindar-me com tua batalha, com uma batalha. Né? A reação de seu pai surpreendeu a Bhadravashana, que tentou apaziguar em vão. Arjuna repetidamente exortava seu filho ao confronto. Conforme essa troca de palavras acontecia, o Lupi segurou repentinamente a terra. A filha do príncipe: Sou o Lupi, sua mãe, fiz-me presente de sorte a ser prestimosa tanto a ti quanto a teu pai. Enfrenta, porquanto isso já há de agradar sua pessoa, e tu, em razão disso, terás mérito. Quando as palavras de sua madrasta, bem como as repetidas incitações de seu pai, o príncipe Anuil, uma vez que suas brilhante armadura e sobre uma quadriga, colocou-se perante seu pai, pronto para a batalha. Vendo o cavalo sacrificial próximo dali, Bhadravashana ordenou que alguns de seus homens pegassem-no e que levassem ao mesmo para o interior de sua cidade. Arjuna se enfureceu e derramou uma chuva de flechas sobre seu poderoso filho. Um terrível enfrentamento teve início entre pai e filho. Ambos lutavam implacavelmente, reciprocando incontáveis flechas. Arjuna foi subitamente atingido em seu ombro por uma seta de aço, a qual penetrou profundamente e quase o fez perder a consciência. O maço ao quadriga escorou-se. Quando recobrou seus sentidos, exaltou o filho seu. Excelente, fantástico, ó filho de Chitrangada. Satisfaz-me com tua proeza e teu poder, agora mantém-me intrépido, pois atinarei minhas terríveis setas. O Mahabharata, volume 2, capítulo 33, Sacrifício de Ashvamedha. Arjuna lutou impiedosamente, descarregando flechas que destroçaram a quadriga de seu filho e mataram seus cavalos. Saltando para o solo, o príncipe manteve-se destemido diante de seu pai. Em um instante sacara de sua aljava uma longa flecha dourada ornada por pedras preciosas e plumas canca, e atirara o projétil do seu arco inteiramente tensionado. A flecha voou de encontro a Arjuna, acertou-lhe o peito, perfurando sua armadura. Respirando com dificuldade, sentindo grande dor, Arjuna caiu de seu veículo, prostrado no chão. Bhadravashana, trespassado por todo o seu corpo pelas flechas de Arjuna, foi vitimado pela tristeza quando viu morto seu pai. Demasiadamente infeliz, também caiu ao chão.
Chitrangada, quando recebeu notícia que o esposo de seu filho haviam ambos caído no campo de batalha, correu para fora da cidade. Vendo-os ali prostrados, também desfaleceu. Uma vez de volta dos seus sentidos, viu o Lupi diante dela. Sabendo que Bhabruvahana duelara contra seu pai, pela ordem dela, Chitrangada disse: ó Ulupi, vê o nosso invencível esposo sem vida como resultado de tuas instruções ao meu filho? Desconheces a conduta das mulheres respeitáveis? Não és devotado ao teu esposo? Se Arjuna te ofendeu de alguma forma, deverias havê-lo perdoado. Por que não lamentas? Ó serpentígera, és uma deusa, motivo pelo qual suplico que revivas o nosso cônjuge. Chitrangada correu até Arjuna, jogou-se ao chão em prantos, com flechas protuberando o seu peito e sangue escorrendo da ferida. Parecia uma colina com uma árvore em seu cume, e com suas pedras rolando com óxido vermelho. A princesa de Manipur colocou-se aos pés de Arjuna em seu colo e chorou descontroladamente. De volta à consciência, Bhabruvahana colocou-se de pé e correu até o seu pai, junto de sua mãe. Também se pôs a chorar, em uma voz embargada, deplorou-se. Ai de mim, do que fui autor, qual é a expiação para alguém que mata o seu pai? Certamente mereço vivenciar toda sorte de sofrimentos por tão horrendo pecado. Com efeito, não me é possível prosseguir vivendo, sentar-me-ei ao lado do meu pai, abstendo de comida e bebida até que a morte me leve, que eu siga pelo mesmo caminho de Arjuna. O príncipe chorou por algum tempo, após o que se deu silêncio. Em uma postura iógica, sentou-se ao lado de Arjuna e preparou-se para observar o voto de praia e jejuar até a morte. Presenciando tanto a sua co-esposa e enteado cheios de infelicidade, o Lupi aproximou-se através do seu poder místico, trouxe até ali uma gema celestial do rei Naga, que tinha o poder de ressuscitar. Com a refulgente pedra em mãos, o qual luzia como 100 diferentes cores, foi a Bhabruvahana e disse: ergue-te, ó filho, pois não matastes Arjuna. Com efeito, nenhum homem ou Deus poderia fazer, dado ser ele eterno Rishi, de eu indestrutível. Sua aparente morte é mera ilusão. A criança segura essa gema e toca no peito de seu pai, o que fará ele levantar-se. O príncipe procedeu como requisitado e quase imediatamente Arjuna abriu os olhos com seus ferimentos curados, ergueu seu tronco e olhou ao redor. Bhabruvahana respirou aliviado, curvando-se aos pés de seu pai, implorou-lhe o perdão. Tímbalos ressoaram do céu, uma chuva de flores foi derramada, vozes do paraíso exclamaram: excelente, excelente. Arjuna levantou-se e abraçou seu filho com afeição. Qual é a causa de todos esses sinais? Perguntou ele. Por que tua mãe Chitrangada veio até o campo de batalha? Por que também vejo a princesa Naga nesse lugar? Bhabruvahana disse ao seu pai que indagasse ao Lupi. Arjuna olhou para ele com uma pergunta em seus olhos: o que te traz aqui, ó filha das Nagas? Viestes aqui desejando beneficiar-nos? Espero que nem eu nem meu filho hajamos ofendido tua pessoa de alguma maneira. O Lupi sorriu e assegurou a Arjuna que não fora insultada. Ela instigara o príncipe a lutarem a fim de servir tanto ele quanto Arjuna. Ouve meu verbo, ó Arjuna de braços informidáveis. Durante a guerra matastes Bhisma improbamente, posicionando-te Sikandi diante de ti quando te aproximaste dele. Por esse pecado haverias caído no inferno, mas teu pecado foi expiado pelos atos do teu filho. O Lupi explicou que logo após a queda de Bhisma, viram os vasos se fazerem presentes no rio Ganges de modo a se banharem. Uma vez lá, chamaram pela deusa Ganga e disseram: injustamente te matou Arjuna, filho teu, devido ao que temos de amaldiçoá-la à morte. Ganga Nuil, vendo tudo isso, o Lupi foi até o seu pai, em ansiedade, dizer-lhe que vira. Seu pai, então, o rei dos Nagas,
foi de imediato até os Vassos, quando lhes implorou que fossem misericordiosos para com Arjuna, seu genro, e eles retornaram. Dhananjaya tem um jovem filho que agora é o rei de Manipura. Esse rei derrubará o seu pai em batalha e livrá-lo-á de nossa imprecação. O Lupe continua: é por essa razão que fostes derrotado por teu filho. Com efeito, sequer ainda poderia haver-te matado, mas pode teu filho, uma vez que dizem que teu filho é o próprio eu, né? Mas pôde teu filho, uma vez que dizem que teu filho é o teu próprio eu. Depois de ele matar-te, reviver tua pessoa como essa joia celestial. O Lupe mostrou a Arjuna a luminosa gema, no momento no qual ele respondeu jubilosamente: tudo que fizestes tem minha aprovação, a deusa, não cometestes nenhum erro. Bhaburvahana suplicou a Arjuna que passasse uma noite na cidade com suas duas esposas, mas Arjuna declinou, explicando que não poderia descansar até que o cavalo sacrificial estivesse de volta a Hastinapura. Ela despediu-se de suas esposas e seu filho, que disse que logo se reencontraria com ele no sacrifício de Yudhishthira. Após dizer às suas consortes que deveriam se juntar a ele, em Hastinapura continuou seu caminho com o cavalo. Arjuna, em seguida, rumou a Rajagriha, a cidade onde há muito estivera com Bhima e Krishna, a fim de ceifar a vida de Jarasandha. O neto de Jarasandha, Meghasandha, embora apenas um garoto, apresentou-se segundo exige o dever de um kshatriya, oferecê-lo em luta contra Arjuna com palavras valentes e heróicas. Parece que esse cavalo tem por proteção somente mulheres. Ele injuriou e um grande combate se deu, grande a peleja, a quadriga de Meghasandha foi arruinada e ele por fim subjugado. Arjuna disse: sobre a ordem do Yudhishthira, não matarei nenhum rei que eu derrote caso ele condescenda com o seu reinado. Meghasandha aceitou a comparecer ao sacrifício de Yudhishthira e oferecer tributos. E Arjuna seguiu seu caminho. Com muitos outros monarcas lutou ele, obrigando-os a aceitar o Yudhishthira como imperador, até que finalmente chegou à estrada de volta a Hastinapura.